Boa tarde, alunos da sétima E. Aqui é o professor Paulo Lopes e nós vamos prosseguir o curso de sinais de sistema do professor Newton Ricciardi, abordando transformada de Fourier. E nós vamos construir transformada de Fourier baseados, pelo menos conceitualmente, no que vocês já viram sobre a análise de frequência, que é a série de Fourier. Vocês já viram, a série de Fourier permite o tratamento de funções periódicas, revelando explicitamente seu comportamento no domínio da frequência. Como assim funções periódicas? As funções periódicas têm um período fundamental. O inverso do período fundamental é a frequência fundamental. Quando a gente trata funções periódicas com a série de Fourier, a gente desenvolve um somatório onde cada termo desse somatório depende de uma frequência que é um múltiplo inteiro da frequência fundamental. Por exemplo, se eu estou analisando um sinal de energia elétrica, o sinal que vem de uma usina geradora, etc., a frequência fundamental é 60 Hz no Brasil. Então a gente vai pegar esse sinal que é periódico e desenvolver uma série de Fourier com componentes de 60 Hz, depois do primeiro harmônico, que é um múltiplo de 60 Hz, 60 vezes 2, 120 Hz, depois terceiro harmônico, 3 vezes 60 Hz, 180, quarto harmônico, 4 vezes 60 Hz, 240 e assim por diante. O problema é que a maioria das funções que nós vamos tratar em engenharia elétrica ou tratar na natureza, elas não serão nem periódicas nem finitas no tempo. Exemplo, sinais de voz, de áudio, sinais biológicos, por exemplo, aí na transparência, sinais de eletroencefalograma, quando o paciente está prestes a ter um ataque epilético, sinais sísmicos, qualquer tipo de sinal da natureza, a primeiramente, ele seria não periódico, só então a gente começa a tratar as funções periódicas. E por causa disso, eu preciso dispor de uma ferramenta mais adequada a esses casos. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho esse sinal aqui, que é um acorde de um instrumento, violão ou guitarra. Vocês podem ver aqui que vocês têm informação no domínio do tempo sobre esse acorde. Mas essa informação, ela esse gráfico não nos traduz muita informação. Eu sei que está decaindo ao longo do tempo, ok? Eu sei que começou num determinado instante, mas eu consigo determinar, a não ser que eu tenha um ouvido muito bem treinado, que nota é esta, e nem sei o conteúdo de frequência nesse sinal. Então, dá uma olhadinha como que eu posso utilizar, descobrir o que que é isso aqui, utilizando um programa chamado Audacity. É um programa de edição de áudio, tá? Essa é aqui a forma de onda, de novo um gráfico no domínio do tempo, e esse gráfico no domínio do tempo não nos diz, não nos traz muita informação. Eu vou dar uma olhadinha no espectro de frequência. Esse programa, felizmente, gera um espectro de frequência. Vou procurar aqui a frequência mais elevada, tá? Vocês podem ver aí embaixo que o pico dessa frequência está em 125, 127 Hz, próximo disso, e o próprio programa diz que isso aí é um Dó, C3, é um Dó na terceira oitava. Então eu já posso saber que esse acorde é um Dó. Mas que Dó é esse? Eu vou continuar pesquisando aqui os picos, tá? Esse pico é um Mi, é a terça do Dó, isso é típico em acordes de Dó. Vou procurar mais alguma coisa, tem um pequeno pico aqui numa frequência Dó 5, mas esse pico aí não me parece muito relevante. Vamos descendo, eu tenho outro pico aqui num Si, ok? O Si é a sétima do Dó, então provavelmente isso é um Dó com uma sétima. Aí de novo eu tenho um Ré, a segunda, tá? E assim por diante. Então, de novo um Si, esse meu Ré aqui está aparecendo muitas vezes, mas eu sei esse Fá sustenido, provavelmente aí tem um Sol que é a quinta, e eu sei pelo conteúdo do nosso gráfico aqui que é algum tipo de Dó que contém também
uma sétima. Então, eu sei que acorde é esse, analisando no domínio das frequências. Ou seja, eu obtive muito mais informação no domínio das frequências do que no domínio do tempo. Então, domínio do tempo é esse gráfico, praticamente não tem nenhuma informação. Esse é o exemplo de como a análise no domínio das frequências foi muito mais útil que analisar no domínio do tempo. E isso ocorre na maioria dos sinais. Sinais de voz, de áudio, sinais biológicos. Eu consigo extrair bem mais informação no domínio da frequência que no domínio do tempo. E é por isso que eu preciso de uma ferramenta que me ajude a descrever um determinado sinal, uma determinada função, no domínio das frequências, tá? Para funções que não sejam periódicas. Funções que sejam periódicas, eu já tenho uma série de Fourier, uma ferramenta que o professor Newton já ensinou para vocês. Então, transformada de Fourier. Eu tenho aqui a definição da transformada de Fourier. A transformada de Fourier, que eu vou marcar com uma letra maiúscula, no caso um F maiúsculo de ômega, vai ser dada pela integral de menos infinito a infinito de f de t elevado a menos i ômega t dt. Lembrando que para os matemáticos, raiz quadrada de menos 1 a i, e para nós, engenheiros eletricistas, tá, o que acontece? O i já está reservado para corrente, consequentemente a gente usa um j. Nessa segunda linha aqui, eu tenho a transformada inversa de Fourier. O f de t, a função no tempo, é dado pela transformada inversa de Fourier, esse f elevado a menos 1 é a transformada inversa, do f maiúsculo de ômega, a fórmula é 1 sobre 2π, integral de menos infinito até infinito, de f de ômega é elevado a i, ou j, ômega t de ômega. Se você comparar com a transformada de Laplace, eu tenho integral de 0 menos até infinito, de elevado a menos st f de t. A transformada de Laplace é uma transformada de Fourier unilateral, né, uma função que começa no zero menos, quando eu troco j ômega por s. Essas são a principal diferença. E o professor Newton nos deu aqui a imagem do Fourier e a imagem do Laplace. Okay? Nós já conversamos sobre isso. Primeiro exemplo. Vamos calcular a transformada de Fourier da função exponencial unilateral e elevado a menos at, que multiplica u de t. Lembrando que u de t é o degrau unitário, essa função é igual a 1 para t positivo, ou zero, e é igual a zero para t negativo. Portanto, essa função aqui é uma função exponencial, se o a for positivo, uma função exponencial decrescente, só para as funções, para os instantes positivos do tempo. E vamos calcular a transformada de Fourier. Por definição, o f maiúsculo de ômega é integral de menos infinito até mais infinito da função e elevado a menos j ômega t dt. Só que isso de t é igual a zero para todas as frequências negativas. Então, eu posso trocar o de t por 1 e trocar esse limite de integração de menos infinito até infinito por zero até mais infinito. Então, essa integral vira integral de zero até infinito, é elevado a menos, abre parênteses a mais j ômega, fecha parênteses de t dt, e nós combinamos as duas exponenciais, somando menos a vezes t, com menos j ômega t, dá esse valor aqui entre parênteses. Calculando a integral, isso é menos 1 sobre a mais j ômega, é elevado a menos, abre parênteses, a mais j ômega, fecha parênteses de t, nos limites de integração de zero até infinito. Aplicando os limites de integração, o que vai acontecer? Para t igual a zero, é elevado a menos a mais j ômega t é igual a 1. Para infinito, esse valor cai para zero. Então, o que vai acontecer? Tá? O f de ômega é igual a 1 sobre a mais j ômega para a positivo, e é bom a gente notar que 1 sobre a mais j ômega é um número complexo. Então, esse número complexo, eu posso escrevê-lo como sendo um módulo elevado a j, a fase dele. Tá? Escrever em coordenadas polares. Nesse caso aí,
está escrito em coordenadas polares, f de ômega vai ser igual a 1 sobre raiz de A ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Essa fração aqui é o módulo do f de ômega, é elevado a menos arco tangente de ômega sobre A, menos arco tangente de ômega sobre A é a fase de f de ômega, para A maior que zero. Ok? E aí, o professor Newton fornece um programinha em MATLAB, eu executei ele em Octave, para calcular, para plotar esse módulo e essa fase. Vocês podem reparar, o programinha do professor Newton plota esse módulo para frequência de menos 10 até mais 10, tá? É isso aqui. Vocês podem ver que o módulo é uma função par. Se você pegar, por exemplo, ômega igual a mais 4, pegar esse valor, é igual, o mesmo valor para ômega igual a menos 4. E a fase é uma função ímpar. A fase para ômega igual a 4 é igual a menos a fase para ômega igual a menos 4. E aí, o professor nos dá um exercício. Demonstra que a transformada de Fourier de uma função real é par em módulo e ímpar em fase sempre. É um hands-on, deveria ser feito por vocês, mas eu resolvi fazer só para a gente começar a trabalhar com essas integrais. Aqui é a solução. A primeira linha é a definição. F de ômega é igual à integral de menos infinito até mais infinito, de f de t é elevado a menos j ômega t dt. Como podemos ver da fórmula acima, f de ômega é um número complexo que pode ser escrito na forma polar. Então, f de ômega, escrito na forma polar, vai ser igual ao módulo de f de ômega elevado a j fase de f de ômega. Okay? Atentando que nessa integral f de t é uma função real e o complexo vem do e elevado a menos j ômega t. Como é um número complexo f de ômega, eu posso calcular o complexo conjugado dele. O que é o complexo conjugado dele? É um número que tem o mesmo módulo que ele e a fase fica multiplicada por menos 1. Então, complexo conjugado, esse asterisco aqui, de f de ômega, vai ser igual ao módulo de f de ômega elevado a menos j fases de f de ômega. Mas isso, se eu utilizar a definição, vai ser integral de menos infinito até infinito, de elevado a f de t é elevado a mais j ômega t. Por que é mais j ômega t? Porque eu inverti a fase e mantive o módulo. Como f de t é real, a fase é sempre mais ou menos π. Então, isso aqui não vai alterar a fase. A alteração é dada por isso aqui. É elevado a menos j ômega t, passou a ser elevado a mais j ômega t. O módulo de e elevado a j ômega t é igual a 1. Ou seja, essa troca de sinal aqui na fase não modifica o módulo. Mas isso, se você comparar essa expressão aqui em cima com essa, é o f de menos ômega. Como é f de menos ômega, isso aqui é um número complexo, se é o módulo de f de menos ômega é elevado a j fase de menos ômega. Consequentemente, tá? O que ocorre? O módulo é uma função par, porque módulo de f de ômega é igual a módulo de f de menos ômega. E a fase é uma função ímpar, porque se eu comparar essa expressão com essa aqui, a fase de f de ômega é menos a fase de f de menos ômega. E provamos que na transformada de Fourier o módulo é uma função par e a fase é uma função ímpar, como queríamos fazer. E as condições de existência da transformada de Fourier? Quando que essa integral aí na primeira linha converge? Essas condições são batizadas as condições de Dirichlet. Dirichlet foi um matemático francês que propôs isso pela primeira vez, e ele nos deu 3 condições para que exista a transformada de Fourier, para que essa integral aí ela converja. Essas 3 condições são condições suficientes, mas não necessárias para a existência da transformada de Fourier. Já já a gente vai ver funções cuja característica, tá, não obedece às condições de Dirichlet, e ainda assim nós temos uma transformada de Fourier, mas aqui são as condições suficientes. A primeira condição é que o módulo de f de t da função no tempo
tem que ser absolutamente integrável de menos infinito a mais infinito. Ou seja, a integral de menos infinito até mais infinito do módulo de f de t dt tem que ser um número finito. A segunda condição, x de t deve possuir apenas um número finito de descontinuidades finitas dentro de qualquer intervalo finito. O que significa isso? A palavra finita aparece várias vezes aí, mas a frase está correta. Eu pego um intervalo de tempo com começo e fim. Começo e fim que não pode ser nem menos infinito nem mais infinito. É um intervalo finito. Dentro desse intervalo, eu posso ter um número contável de descontinuidades. E essas descontinuidades, elas não podem ir nem para mais infinito, nem menos infinito. Ou seja, dentro desse intervalo que eu peguei, eu posso ter um número contável e finito de descontinuidades, mas sempre pulando de um número real para outro número real. O x de t deve ter esse comportamento. Se o x de t deve possuir apenas um número finito de máximos e mínimos dentro de qualquer intervalo finito. Okay? Quando eu falo máximo e mínimo finitos, tá? Significa que ele não pode ir para mais infinito e menos infinito qualquer número de vezes. X de t deve, dentro de um intervalo finito, intervalo de tempo bem caracterizado, com o início de um determinado intervalo, instante, que não é menos infinito, e o final de um determinado intervalo de instante de tempo, que não é mais infinito. Dentro desse intervalo, eu posso poder contar o número de máximos e mínimos, e esses máximos e mínimos não podem ir nem para mais infinito nem para menos infinito. Observar que aqui na minha transparência, às vezes eu coloco f de t depois de x de t. Na verdade, é um erro que eu cometi, mas x de t é a função no tempo, f de t também é a função no tempo. E aí, mais um exemplo. Vamos calcular a transformada de Fourier da função rate, da função rect, dada por. É esse o gráfico. O que é a função rect? Eu tenho um parâmetro tal, de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, essa função assume o valor 1. Fora desse intervalo, assume o valor 0. Essa é a função que a gente vai calcular a transformada de Fourier. Vocês podem ver aí na figura, o professor Newton colocou um Einstein com cara de dúvida, mas ele já vai perder essa dúvida a partir dessa transparência aqui. Então, o que eu tenho que calcular? A transformada de Fourier da função rect. Usando a definição, eu escrevo que f de ômega é igual à integral de menos infinito até mais infinito do rect de t sobre tal elevado a menos j ômega t. Só que esse rect, ele tem valor não nulo só no intervalo entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2, e o intervalo o valor do rect nesse intervalo é igual a mais 1. Então, f de ômega é igual a integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, de elevado a menos j ômega t dt. Calculando essa integral e utilizando esses intervalos de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, isso vai ser menos 1 sobre j ômega é elevado a menos j ômega tal sobre 2, menos é elevado a mais j ômega tal sobre 2. Lembrando que eu posso escrever esses dois números utilizando a fórmula de Euler, tá? O que vai acontecer? É elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos é elevado a j ômega tal sobre 2 vai ser igual a 2 seno de ômega tal sobre 2 dividido por j. Substituindo, isso vai ser igual a 2 seno de ômega tal sobre 2 dividido por ômega. Multiplicando em cima e embaixo por tal, isso é igual a tal seno de ômega tal sobre 2 dividido por ômega tal sobre 2. Essa função seno de x sobre x, a gente batiza de sinc. Então, isso é igual a tal sinc de ômega tal sobre 2. Consequentemente, a transformada de Fourier do retângulo de t sobre tal vai ser dada por tal sinc de ômega tal sobre 2. A função sinc de x igual a seno de x sobre x aparece recorrentemente no estudo de sinais, tanto analógicos como discretos. Vocês vão ver isso muitas vezes ao longo do curso. E o jeitão dessa função está na figura abaixo. Vai ter o máximo para ômega igual a zero, vai ter zeros e múltiplos de 2π sobre tal.
Então, tem um zero em 2π sobre tal, em 4π sobre tal, 6π sobre tal, 8π sobre tal e assim por diante. Na parte negativa também, eu vou ter um zero em menos 2π sobre tal, menos 4π sobre tal, menos 6π sobre tal, menos 8π sobre tal. O próximo exercício do professor Newton é: faça um programa em MATLAB que permita exercitar a variação de parâmetros do RECT e sua consequente, transformada de Fourier. Reproduz o programa e as figuras para 2 parâmetros pelo menos. O que ocorre quando o tamanho da porta aumenta e vice-versa? O que é o tamanho da porta aumentar? É o tal aumentar. Então, essa porta aqui, que vai de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, ela aumenta quando a gente aumenta o parâmetro tal. Nós fizemos isso no Octave, Fourier do retângulo, essa aqui. Vamos executá-la. A figura 1 é simplesmente a função do domínio do tempo, mas essa que interessa para a gente, a função do domínio da frequência. A gente plotou isso para tal igual a 1, tal igual a 10, tal igual a 100. O que está ocorrendo aqui? Tá? À medida que a gente vai aumentando tal, essa função fica cada vez mais concentrada ao redor da frequência zero. Então, para tal igual a 1, eu tenho esse ponto aqui em menos 20 e mais 20. Para tal igual a 2, esse ponto já vai de menos 2 até 2. Para tal igual a 100, vai de menos 0,2 até 0,2. Ou seja, quanto mais amplo é o nosso gate, mais centrado na frequência zero, a frequência ômega igual a zero, é a nossa transformada de Fourier. E voltar lá na transparência. Esse é o resultado desse exercício que o professor Newton nos propôs. Só que existem algumas funções que não respeitam as condições de Dirichlet, porém são muito importantes em engenharia elétrica. A gente vai ver algumas dessas funções agora. A primeira função é impulso ou delta de Dirac. O que é impulso ou delta de Dirac? Tá? O exemplo é a carga de um capacitor por uma fonte DC quando eu não tenho um resistor entre a fonte e o capacitor. Aparece um pulso de energia muito elevada, tá, que a gente chama de impulso ou delta de Dirac. A definição do impulso ou delta de Dirac é essa aqui. Delta, a notação do impulso ou delta de Dirac, de x menos x0, é igual a zero para x diferente de zero, e a integral de menos infinito até infinito de delta de x dx é igual a 1. A área dessa delta de x é sempre igual a 1. E a função é não nula para valores de x diferentes de x0. Nesse caso aqui, delta de x, x0 é igual a zero, então a função é nula para x diferente de zero. O delta de Dirac também pode ser escrito como o limite quando tal tende a zero da função retângulo, nós acabamos de ver a função gate, dividido por tal. Como assim? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho o gráfico da função rect de x sobre tal dividido por tal. Então, primeiro exemplo, o que vai ocorrer aqui? Tal igual a 2. Então, tal sobre 2 igual a 1, menos tal sobre 2 igual a 1. A altura desse retângulo é dado por 1 sobre tal, que é igual a meio. E vocês podem ver, quando eu calculo a área desse retângulo, a base é igual a tal, a altura 1 sobre tal vezes tal igual a 1. A área desse retângulo aqui é igual a 1. Vamos diminuir o tal. Nesse caso aqui, o tal é igual a 1, tal sobre 2 igual a meio, menos tal sobre 2 igual a menos meio. O que vai ocorrer? Essa base aqui mede 1. A altura também mede 1. Essa área aqui continua valendo 1, mesmo que a gente tenha diminuído o valor de tal. Era 2, agora é 1, mas a área continua sendo igual a 1. Próximo exemplo. O nosso valor de tal aqui é igual a 0,5. O que ocorre? Menos tal sobre 2 é igual a menos 0,25 e tal sobre 2 é igual a 0,25. Essa base aqui vale meio, mas em compensação a altura 1 sobre tal vale 2.
2 vezes meio, essa área é igual a 1. O que vai ocorrer? À medida que eu for diminuindo tal, essa altura vai crescendo, a base vai diminuindo, mas eu vou mantendo a proporcionalidade. A área desse retângulo é sempre igual a 1. No limite, quando tal tende para zero, essa base aqui tende para zero, a altura tende para infinito, mas eu continuo mantendo essa área igual a 1. Consequentemente, o delta de t é o limite quando tal tende para zero do retângulo de x sobre tal dividido por tal. E a nossa explicação faz sentido, né? No limite, esse pulso aí vai ter uma altura infinita, a base um valor zero, mas a área continua sendo preservada, sempre sendo igual a 1. E vamos calcular a nossa transformada de Fourier da função delta. O que ocorre? Por definição, a transformada de Fourier de delta de t vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de delta de t é elevado a menos j ômega t dt, e isso é igual a 1. Por que é igual a 1? Essa função aqui só é não nula para t igual a zero. Se eu aplicar t igual a zero em elevado a menos j ômega t, o e elevado a menos j ômega zero é igual a 1. Isso vai dar integral de menos infinito até infinito de delta de t dt, por definição, é igual a 1. Então, a transformada de Fourier de delta de t é igual a 1. E o que significa isso graficamente? Eu tenho aqui no domínio do tempo delta de t, representado por essa seta vermelha. O f de delta de t é igual a 1. Tá? Esqueci aqui de colocar o valor 1. O f de t é igual a 1. O que vai ocorrer? Tá? Eu tenho, para delta de t, componentes no espectro em tudo que é frequência. Para qualquer que seja a frequência ômega, eu tenho um determinado valor. Ok? Continuando, vamos fazer o inverso. Se eu tiver um valor igual a 1 no domínio do tempo, qual a transformada de Fourier? Simples. Vamos fazer o que a gente fez. Vamos calcular a transformada inversa do delta de ômega. Isso vai ser 1 sobre 2π integral de menos infinito a infinito, delta de ômega é elevado a j ômega t de ômega. O que acontece? A nossa integral agora é em ômega, de ômega. Delta de ômega só é não nula para ômega igual a zero. Mas se eu aplicar ômega igual a zero no elevado a j ômega t, isso vai ser 1. Isso aqui vai variar, vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito, de delta de ômega vezes d ômega. Vai dar 1. Então, a transformada inversa de delta de ômega vai ser 1 sobre 2π. Então, 1 sobre 2π é a transformada inversa de delta de ômega. Se eu multiplicar os dois lados por 2π, tá? 1 vai ter como transformada de Fourier 2π sobre delta de ômega. Então, aqui está graficamente. F de t igual a 1. O que é isso? É uma tensão, ou um valor DC, tá? Direct current, tá? E tensões DC tem uma transformada de Fourier dada pelo nosso delta de ômega multiplicado por 2π. O que acontece? Quando eu tenho a função mais lenta que eu consigo imaginar uma constante, eu vou ter componentes no espectro centrados, tá, só em ômega igual a zero. Isso aqui é um valor DC, o componente espectral está todo concentrado em ômega igual a zero. Okay? Faz sentido, né? A frequência disso aqui é zero. Mais um hands-on. Calcular a transformada da função exponencial unilateral entre 0 e 2. Esboço o gráfico do módulo e fase, tá? Para L elevado a menos AT, U de T. Mas nós já fizemos isso lá para menos infinito, vou deixar esse hands-on para vocês. Mais um exercício do professor Newton. Vamos calcular e interpretar o que significa essa transformada de Fourier abaixo. Delta mais delta de t menos t0, delta de t menos 2t0. E o segundo é o somatório quando n vai de 0 até infinito, de delta de t menos nt0. Isso aí ele nos diz, nos informa que é um ruído produzido pelo motor elétrico DC. Só que antes de resolver essa transformada de Fourier,
nós vamos dar uma examinada em duas propriedades da transformada de Fourier. As propriedades linearidade e deslocamento no tempo. Então, vamos ver. Primeiro, linearidade. Vou considerar duas funções x de t e y de t, cujas transformadas de Fourier são x maiúsculo de ômega e y maiúsculo de ômega, respectivamente. Faltou C, respectivamente. O que vai ocorrer? Tá? Se eu considerar A e B duas constantes reais, a transformada de Fourier de A vezes xt mais B vezes yt vai ser igual a x de ômega mais by de ômega. Ou seja, tá? A transformada de Fourier da combinação linear de dois sinais é igual à combinação linear dos dois espectros, das duas transformadas de Fourier. Então, vou lá. Vamos demonstrar isso aqui. Se eu batizar A de xt mais by de t de um z de g de t, a transformada de Fourier de g minúsculo de t vai ser g maiúsculo de ômega. Isso vai ser dado, por definição, por integral de menos infinito até infinito, de g de t elevado a menos j ômega t dt. Se eu substituir g de t por ax de t mais by de t, vai ser integral de menos infinito até mais infinito, abro colchete, ax de t mais by de t, fecho colchete, e elevado a menos ômega jt dt. Só que eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, isso aqui vai ser ax de t elevado a menos j ômega t, mais by de t elevado a menos j ômega t, e eu sei que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso vai dar a integral de menos infinito até mais infinito, de ax de t elevado a menos j ômega t dt, mais a integral de menos infinito até mais infinito, de by de t elevado a menos j ômega t dt. Como A e B são duas constantes, eu consigo colocar isso para fora da integral. Então, isso vai ser igual a A, integral de menos infinito até mais infinito, de x de t, elevado a menos j ômega t dt, mais B, integral de menos infinito até infinito, de y de t elevado a menos j ômega t dt. Essa integral aqui, por definição, é a transformada de Fourier de x de t, dado por x maiúsculo de ômega, e essa segunda integral aqui, por definição, é a transformada de Fourier de y de t, que é y maiúsculo de ômega. Consequentemente, isso aqui vai ser igual a x de ômega mais b y de ômega, como queríamos demonstrar. Ou seja, a propriedade de linearidade nos diz que a transformada de Fourier da soma ponderada de funções no tempo é igual à mesma soma ponderada das transformadas de Fourier, dos espectros de cada uma das funções. A segunda propriedade é a propriedade de deslocamento no tempo. Então, vou considerar uma função x de t, cuja transformada de Fourier é x de ômega. Então, para t0 ser um determinado instante, a transformada de Fourier de x de t menos t0 vai ser dado por e elevado a menos j ômega t0, x de ômega. Tá? E aqui, eu cometi um erro. Tá? Aqui é um f. Deixa eu ver no outro. No outro também tinha trocado F por Z. Desculpe, como eu dou aula de processamento digital de sinais, a minha transformada lá é Z e eu sempre confundo isso aqui, Z com F. Mas a propriedade de deslocamento do tempo diz que se eu pegar uma função cuja transformada de Fourier é x de ômega e deslocá-la no tempo, a transformada de Fourier vai ser multiplicada por e elevado a menos j ômega t0. Vamos demonstrar isso aqui. Demonstração. De novo, eu cometi esse Z aqui, é um F. F de x de t menos t0, por definição, vai ser a integral de menos infinito até infinito de x de t menos t0 elevado a menos j ômega t. O que eu vou fazer? Vou fazer uma troca de variável. T menos t0, vou chamar dessa letra grega aqui. Então, vai ser menos a integral de menos infinito a infinito de x da letra grega. Se
T menos T0 é igual à letra grega, então T é igual a letra grega mais T0 é elevado a menos J ômega, letra grega mais T0 de ômega. O que vai acontecer? A nossa integral é D vezes a letra grega. Então, E elevado a menos J ômega T0 é uma constante para essa integral, posso colocá-la para fora. Vai ser elevado a menos J ômega T0, integral de menos infinito até mais infinito, de x da letra grega, é elevado a menos J ômega vezes a letra grega, d a letra grega, mas essa integral aqui, por definição, só trocando a variável de integração, é a transformada de Fourier do x de t. Vai ser dado por x maiúsculo de ômega. Então, a transformada de Fourier do x de t menos t0 vai ser elevado a menos j ômega t0, x de ômega, e é a condição que a gente gostaria, a gente quis demonstrar. Okay? Então, isso aqui vale também. E agora a gente já consegue calcular essas duas transformadas de Fourier. Delta de t mais delta de t menos t0 mais delta de t menos 2t0. Isso aí ficou fácil, essas duas propriedades. O que vai acontecer? Delta de t mais delta de t menos t0 mais delta de 2t menos t0 é transformada de Fourier disso aqui. De novo, eu troquei o f por z. Vai ser a transformada de Fourier pela linearidade do delta de t menos t0, delta de t mais menos 2t0. O que acontece? A transformada de Fourier do delta é igual a 1. Então, f de delta de t é igual a 1. Isso aqui é o delta atrasado t0. Então, vai ser igual a e elevado a menos j ômega t0 vezes a transformada de Fourier do delta, que é igual a 1, vai dar e elevado a menos j ômega t0. Essa aqui é um atraso de 2t0. Então, a transformada de Fourier do delta de t fica multiplicado por elevado a menos j 2 ômega t0. Então, essa aqui é a transformada de Fourier de delta de t mais delta de t menos t0 mais delta de t menos t0. Isso aqui é o somatório de vários deltas deslocados. Então, de novo, a transformada de Fourier do somatório é o somatório da transformada de Fourier. E é a transformada de Fourier de várias funções de impulsos atrasadas. Como a função impulso, a transformada de Fourier é igual a 1, eu multiplico e elevado a menos j ômega o valor do atraso. O atraso é nt0, então vai ser o somatório n de 0 até infinito, de e elevado a menos j n ômega vezes t0, e calculamos as duas transformadas de Fourier. Okay? Mais 3 exercícios do professor Newton, tá? Na verdade, esses exercícios aqui podem ser resolvidos aplicando a integral por partes no número 1 e no número 3. O número 2 ele envolve uma operação de convolução. Então, no número 2, a gente vai dar uma olhadinha mais detalhada em cima desse número 2. Então, vamos calcular a integral de convolução. Primeira coisa, qual a definição da integral de convolução? F de t vai ser igual a x de t, convoluído com yt, vai ser a integral de menos infinito até infinito de x de tal, y de t menos tal, de tal. E o que a gente quer fazer é calcular a transformada de Fourier dessa expressão que é a convolução de x de t com y de t. Vamos fazer essa demonstração. Aqui mais uma vez eu toquei o F. O que vai ocorrer? Transformada de Fourier da convolução vai ser a transformada de Fourier do x de t asterisco y de t. Colocando na definição da transformada de Fourier, isso vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de x de t convoluído com y de t. Talvez aqui eu devesse colocar uma chave para o entendimento ficar mais...
que vai acontecer? Eu vou trocar esse x de t asterisco por y de t pela definição integral. Isso vai ser integral de menos infinito até mais infinito, integral de menos infinito até infinito, de x de tal, y de t menos tal, d tal, que multiplica e elevado a menos j ômega t, dt. Como é a integral da integral, eu posso alterar a ordem da integração. Então, essa integral interna, que era d tal, vai passar a ser a integral externa, e a integral externa, que era dt, vai passar a ser a integral interna. Isso vai ser a integral de menos infinito até infinito, da integral de menos infinito até infinito, de x de tal, y de t menos tal, elevado a menos j ômega t, dt, d tal. O que acontece nessa integral aqui, interna? O x de tal não depende da variável t, então posso colocá-la para fora da integral, para fora da integral interna. Isso vai ser integral de menos infinito a infinito, de x de tal, integral de menos infinito até infinito, de y de t menos tal, é elevado a menos j ômega t dt d tal. Eu coloquei a integral interna em vermelho para dar realce. Essa integral vermelha aqui, integral de menos infinito até infinito, de y de t menos tal, elevado a menos j ômega t dt, é a transformada de Fourier da função y de t menos tal, a função y de t atrasada. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a menos j ômega tal, y de ômega. Esse e elevado aqui também merece um destaque em vermelho. Só que observe, nessa integral aqui embaixo, a integral é em tal. Então, y de ômega é uma constante dentro dessa integral, posso colocá-la para fora. Isso vai ser integral. Perdão, isso vai ser igual a y de ômega, que multiplica a integral de menos infinito a infinito, de x de tal é elevado a menos j ômega tal d tal. Se vocês observarem essa integral em azul aqui, isso é a transformada de Fourier do x de t. Consequentemente, tá? Esse produto aqui vai ser y de ômega vezes x de ômega, e provamos, tá, que a operação de convolução do domínio do tempo equivale a uma multiplicação dos dois espectros, das duas transformadas de Fourier, no domínio da frequência. Então, voltando ao exercício que o professor Newton nos passou, isso é uma convolução, o que eu tenho que fazer? Eu pego a transformada de Fourier de t e multiplico pela transformada de Fourier do REC de t sobre tal, que a gente já fez lá atrás, tá? E essa vai ser o f de ômega. Ficou fácil depois que a gente chegou na equivalente à convolução no domínio das frequências, que é uma multiplicação. Mais dois exercícios que o professor Newton nos passou. É o hands-on, vou deixar para vocês, tá? Outras funções singulares de importância enorme em telecomunicações são o seno de ômega t e o cosseno de ômega t. E aí, ele também sugeriu como hands-on a gente calcular esse resultado aqui. E eu sugeri usar a fórmula de Euler. O que é a fórmula de Euler? Cosseno de ômega 0t igual a e elevado a j ômega 0t mais e elevado a menos j ômega 0t sobre 2. E, perdão, aqui eu cometi um erro, de mais um. Seno de ômega 0t é igual a e elevado a j ômega 0t menos e elevado a menos j ômega 0t dividido por 2j. Se eu aplicar linearidade nessas funções, a gente já calculou o e elevado a j ômega 0t. Basta eu aplicar isso, eu consigo calcular o cosseno de ômega 0t. E o seno de ômega 0t passa a ser fácil fazer essa redução aí que o professor Newton pediu para a gente. E aí o problema da modulação em telecomunicações. Qual que é o problema da modulação em telecomunicações? Eu tenho um f de t e quero modular, ou seja, multiplicar por cosseno de ômega 0t, onde ômega 0 é igual a 2πf0, f0 é a frequência de modulação. Isso aqui é um esquema de rádio AM, tá? Amplitude modulada. E o que acontece com o nosso espectro? Tá?
calcular a transformada de Fourier de f de t vezes cosseno de ômega zero t. Então, f de t cosseno de ômega zero t é igual a f de t vezes e elevado a j ômega zero t mais e elevado a menos j ômega zero t dividido por 2. Isso vai ser a transformada de Fourier, fazendo essa multiplicação, de f de t elevado a j ômega zero t sobre 2 mais f de t elevado a menos j ômega zero t sobre 2. A transformada de Fourier da soma é a soma das transformadas de Fourier. E vai ser a transformada de Fourier de f de t elevado a j ômega zero t sobre 2, mais a transformada de Fourier de f de t elevado a menos j ômega zero t sobre 2. O que acontece aplicando a propriedade de deslocamento? Isso vai ser f de ômega menos ômega zero sobre 2, f de ômega mais ômega zero sobre 2. E graficamente, o que isso significa? Se eu tiver uma função no tempo, que é esse f de t, a transformada de Fourier de f de t é isso aqui, é uma função que vai de menos ômega até mais ômega, o que vai acontecer? Na hora que eu multiplico f de t por cosseno de ômega zero t, no tempo eu vou ter uma cossenoide na frequência ômega zero modulada por esse envelope dado por f de t. No domínio das frequências, eu pego esse espectro e levo para a frequência de ômega zero e levo para a frequência de menos ômega zero. Ou seja, eu desloco o conteúdo aqui que estava centrado em zero passa a estar centrado em ômega zero. Isso aqui é o nosso sistema de modulação AM, amplitude modulada. Okay? Eu acho que ele deu uma experiência de rádio galena. O rádio galena é exatamente, ele deu ou vai dar uma experiência de rádio galena, eu vi na apostila dele, é exatamente isso que vocês estão fazendo. No sistema de modulação AM, fazer a modulação através do rádio galena. Hands-on. Nós acabamos de fazer isso aí. E aí nós temos uma tabela de transformadas de Fourier. Para maior que zero, várias funções no domínio do tempo e funções de sua equivalente no domínio da frequência. E aí ele pede para a gente fazer algumas demonstrações, sendo que a primeira a gente já fez, a segunda dá para fazer fácil usando a transformada inversa, tá? E a terceira também sai muito facilmente utilizando a linearidade no domínio do tempo. Função degrau também é um hands-on que ele passou para a gente. E eu vou ficando por aqui nessa primeira aula. Já já eu começo a parte 2.